Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ingrid, eu estou na área de TI, com suporte, infraestrutura, startup de segurança, e hoje, na Infomac, junto com o time, estamos estruturando o departamento de backup e continuidade de negócio, há mais ou menos 2 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os ataques de ransomware e o impacto que eles estão causando nas empresas, tá? Esse assunto vem aterrorizando os profissionais de TI, segurança digital, CEO e até mesmo o usuário final, que geralmente são os mais impactados com esse tipo de ataque. Então, para a gente iniciar, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês com algumas informações que a gente coletou sobre esses ataques nos últimos anos e meses, tá? Pode rodar aí, Luiz, por favor. Bom, como vocês puderam ver, os ataques de ransomware que tiveram um aumento gigantesco durante a pandemia de Covid geraram um impacto catastrófico nas empresas, seja inviabilizando a utilização de sistemas, de dados críticos, gerando impactos financeiros absurdos ou até mesmo parando operações. Isso inclui hospitais, distribuidoras de medicamento, logística, agronegócio, alimentação, governo e todo tipo de indústria. Não existe hoje nenhuma área de atuação que esteja livre desse tipo de ataque, tá? Mas, afinal de contas, o que é o ataque de ransomware? De uma forma bem resumida, o ransomware é um malware que, uma vez que ele entra dentro de uma máquina ou de um servidor, ele bloqueia os seus dados utilizando a criptografia. A criptografia, ela impede que você possa utilizar seu dado, o seu arquivo, ler esse arquivo ou até mesmo limpá-lo. Ou seja, o seu sistema principal pode ser impactado, as suas planilhas financeiras, os documentos críticos do seu negócio, documentos confidenciais e tudo que tenha relevância para o seu negócio pode ser impactado. Temos alguns tipos de ransomware que, assim que eles infectam a máquina, eles ficam em hold, aguardando o momento de execução para que ele ataque, ou até mesmo pode infectar ali via e-mail, site, phishing, e entrar em execução de forma imediata. Mas aí que complica. Uma vez que o ataque é feito e você foi infectado, a criptografia, de modo geral, ela não pode ser desfeita, a não ser que seja pago um resgate, geralmente cobrado em Bitcoin, como a gente pôde ver que foi o caso da JBS. Porém, não há garantia nenhuma que os dados sejam descriptografados. Então, você pode pagar ali milhões, uma quantia absurda, e não ter os dados de volta. Hoje a gente tem na comunidade de TI alguns fóruns, sites e até ferramentas que já trabalham com vacinas para esse tipo de infecção, mas em geral a chance de retomar os dados utilizando descriptação é praticamente inviável. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos exemplos reais do que acontece uma vez que os dados são criptografados. Aqui na tela vocês podem ver o que acontece com os seus arquivos. Eles mudam o tipo de extensão e ficam inutilizáveis. Vocês podem ver também que vem uma mensagem, eles deixam uma mensagem pedindo o resgate ou explicando passo a passo para que você possa fazer o pagamento da Bitcoin, tá? Porém, como eu informei, não é possível recuperar esses dados mesmo pagando o resgate. E, pessoal, como vocês podem ver, nos casos que aconteceram famosos da Renner, da Riachuelo, da Submarina, Americanas, os perigos só crescem. Os malwares estão com comportamento cada vez mais complexos e cada dia cerca de 300 mil malwares são criados. Tem uns dados da Sonic Wall que mostram um aumento de cerca de 148% a mais de ataques de malware nos últimos 9 meses do ano de 2021.
Então, a coisa está séria. Se a gente não pensar que a segurança é, é- não é só boa prática de infraestrutura, que não é só antivírus, que não é só boa prática de rede, firewall, mas sim a gente ainda vai estar vulnerável, tá? A gente pode ver aqui claramente nos dados da Sonic Wall, e como a gente já teve experiências aqui dentro da informática, uma vez que uma máquina é infectada, toda a rede pode ser. Dessa forma, a gente precisa ressaltar, bater na tecla e, de fato, entender que o backup é fundamental. Temos experienciado isso diariamente com várias empresas que nos procuram após infecções que poderiam ter sido evitadas. Além de a perda de dados ser uma preocupação frequente, pois a retomada da operação numa perda de dados dessa é muito difícil. Então, me conta agora, gente, como que a gente faz para ajudar vocês? O que que a equipe de continuidade de negócio e a Infomac podem fazer? Bom, hoje temos um time enxuto, onde eu e a Gláucia, focada 100% em gerenciamento de backup, gerenciando cerca de 78 clientes de forma completa, desde a implantação até a recuperação do ambiente em caso de necessidade. São mais ou menos 500 servidores com backup já em nuvem, cerca de 740 terabytes de dados protegidos e com clientes em 23 estados do Brasil. Trabalhamos com parceiros que vocês já conhecem, que é a AWS e a Vim, que são líderes de mercado, com extremo suporte, com qualidade 100%, então podemos confiar completamente. O que que nós fazemos no dia a dia? O que que é, então, o backup gerenciado e como que a gente pode ajudar as empresas de fato, tá? Nessa proteção. Primeiramente, o nosso trabalho para identificar quais as melhores práticas de backup, quais são os recursos necessários para a sua empresa, quais são as métricas da sua empresa, seja quantidade de servidor, de dados, como pode ser replicado, onde pode ser replicado e como que a gente dimensiona isso de uma forma customizada. A gente evita, assim, custo desnecessário, evita retrabalho e libera a equipe de TI das empresas para atuar em atividades de melhoria e aprendizado constantes. As ferramentas que a gente utiliza hoje permitem customização completa para a necessidade de cada máquina. Se você tem uma máquina de file server, podemos proteger apenas os arquivos, mas podemos proteger a máquina completa. Fazemos backup de máquina, de disco, montamos o disco numa máquina diferente em caso de necessidade, restauramos arquivo granular, fazemos backup direto na nuvem, local, enfim, sempre de acordo com a necessidade da empresa e do negócio. Outra coisa que nós fazemos também, e temos muito orgulho, é o teste de recuperação de ambiente. Fazemos teste de recuperação tanto em caso de desastre, mas também de arquivo, de disco, para que o cliente, em geral, tenha uma compreensão total do tempo de retorno do ambiente em caso de necessidade. A restauração em si, fazemos todo o trabalho. Então, se o cliente precisa ali, se você precisa da restauração de um arquivo, ou até mesmo de tudo, de todo o seu ambiente que foi infectado ou que foi atacado, a gente faz todo o processo, apoiando até na validação do sistema, para ver se está tudo funcionando, tá? Nós fazemos também atualização de todas as ferramentas fornecidas pela Infomac, mantendo o patch de segurança em dia, mantendo os servidores atualizados, garantindo que os servidores tenham espaço para funcionar, assim como o gerenciamento do licenciamento das ferramentas em si. Fazemos também os relatórios solicitados para auditoria, testes de novas ferramentas e buscamos constantemente aprendizados e novas práticas de segurança. Agora eu vou mostrar para vocês duas coisas bem legais. A primeira é um vídeo bem rapidinho, mostrando um pouco do tempo que levou para fazer uma recuperação de um ambiente infectado real. No caso do vídeo, é uma restauração de alta disponibilidade,
onde nós voltamos esse ambiente para esse cliente em cerca de 6 minutos, para que o cliente pudesse voltar a trabalhar, não tivesse impacto no usuário final e as atualizações realizadas no ambiente dele pudessem ser registradas sem problemas e atualizadas no ambiente de produção no final do dia. Luigi, você coloca o último videozinho para a gente, por favor? Esse vídeo mostra a gente pegando os arquivos de uma máquina. Acho que não. Os arquivos de uma máquina e ligando essa máquina para que o cliente pudesse voltar a trabalhar sem que houvesse impacto. Em cerca de 6 minutos, essa máquina estava online, foi ligada com poucos cliques e já tinha as configurações de rede que o cliente precisava. E ele voltou a trabalhar sem impacto em produção. O vídeo está um pouquinho acelerado, mas basicamente foi esse o tempo médio de recuperação desse ambiente. Outra coisa legal que fazemos aqui, pessoal, é a execução proativa de relatórios de recuperação de dados, para que a empresa entenda, como eu tinha dito, qual é o tempo necessário de recuperação em caso de desastre ou até mesmo uma recuperação simples de arquivo. Exemplo para vocês aqui de relatório que a gente fez para entrega para os clientes, onde a gente mostra o número de arquivos recuperados, qual foi o tempo, onde nós recuperamos, qual foi o tipo de recuperação que fizemos, qual foi a tecnologia, a máquina que nós recuperamos e etc. Isso é basicamente um resumo de tudo que nós fazemos aqui na Infomac, além de backup, nós temos outras áreas bem completas que podem apoiar vocês em caso de infecção, porém, vou ser bem clichê, mas assertiva agora. É bem melhor prevenir do que remediar. Não fiquem focados apenas na segurança antes da infecção. Não deixe o backup para amanhã. Vocês viram a quantidade de empresas que pararam. Renner, Americanas, Submarinos, JBS, algumas tiveram que pagar muito dinheiro para recuperação de dados, pois eles não possuíam uma boa estratégia de recuperação. Podem contar conosco se tiverem alguma dúvida, se tiverem esse gap hoje na empresa de vocês, que nós estamos à disposição. É isso, muito obrigada. Perguntando se a forma como um ransomware é tão simples e se você vê se a forma de um ransomware é tão simples e causa tanto impacto no ambiente. É exatamente isso que a gente tem que se preocupar. Quando você não pensa que um malware pode ter um impacto real no seu ambiente e você não protege seu ambiente de forma adequada, a perda de dados é absurda. Criptografa, geralmente o ransomware de criptografia, ele criptografa de uma forma que não tem como descriptografar. Então, tem que ter o backup salva. É uma coisa que hoje eu falo para todos os clientes e a gente tem tido muitas experiências onde o cliente volta sem ter impacto para o usuário final por ter o backup todo em dia. O DR de um servidor de dados com mais de 200 GB seria feito em menos de um dia? Sim, a gente tem estrutura hoje e ferramentas hoje, Peterson, para fazer essa recuperação em 15 minutos, tá? De máquina de servidor. A gente já teve casos aqui na Infomac de uma máquina de 2 tera. A gente recuperou ela, colocou o ambiente para executar novamente, e no final do dia a gente voltou esse ambiente para produção. A nossa ferramenta, inclusive, não impacta essa volta para a produção, caso a gente tenha que fazer isso durante o dia. Então, o usuário final e a equipe de TI não sente esse impacto, tá? Nossa ferramenta cobre esse tipo de desastre, sim. João Paulo, né? Qual a melhor forma de backup? Uma imagem a cada X minutos ou uma vez por dia? João Paulo, quanto mais backup você fizer, melhor. Você só tem que garantir que você tenha recursos para isso. Então, se você puder ter uma janela de backup de 10, 15 minutos, é o ideal, porque você vai ter uma perda de dados menor. Porém, as nossas ferramentas, e existem várias ferramentas hoje no mercado, mas a Vim especificamente, permite a gente fazer restore de diversas formas, seja um restore granular ou um backup granular,
ou até mesmo o backup da imagem inteira. Então, você pode customizar do jeito que você achar melhor. A sua máquina de file server pode ser de um jeito, a sua máquina de banco de dados pode ser de outro, depende da sua necessidade. Pergunta do Rodrigo Silva, que perguntando se também existe backup criptografado. Existe. Infelizmente, Rodrigo, a gente também vê no dia a dia, inclusive algumas empresas tiveram dificuldade com recuperação de dados dessas grandes, famosas empresas, por conta da criptografia também do backup. Aqui na Infomac, a gente, com a equipe de infraestrutura, toma alguns cuidados para que essa máquina de backup ela seja isolada, para que você mande esse backup para a nuvem. Então, lá dentro da nuvem já não é criptografado e a gente consegue fazer a recuperação. Então, existem várias formas da gente driblar essa criptografia. Porém, se você não tiver uma equipe especializada que te ajude ou conhecimento para isso, você pode ter o backup criptografado também. Também, vamos ver aqui se tem mais uma. Exemplos de como impedir que o backup também seja criptografado. Teria alguma uma boa prática? Claro, nós temos clientes aqui que fazem replicação tanto do backup em VLANs diferentes, mas também identificamos que algumas malwares se propagam pela rede, pelo AD, por exemplo. Então, a gente tira essa máquina do domínio e essa máquina não é impactada caso o servidor de AD ou um usuário com permissão indevida seja impactado. Então, essa é uma das formas que a gente utiliza. Mas o backup em nuvem, gente, é a garantia de que a gente não vai ser impactado, porque as nossas ferramentas, elas avaliam o que está sendo enviado para a nuvem também.